Olá, boa noite, tudo bom? Como eu falei no último vídeo, que a próxima vez que eu voltasse por aqui seria para falar do livro O Segredo, né? O Segredo foi o livro que foi o start da abertura dos meus olhos, foi o start para a expansão da minha consciência, para mim chegar onde eu cheguei. Em aproximadamente em 2004 para 2005 eu tava nesse período Era 2004, foi isso mesmo, foi um pouquinho antes de eu voltar para o mercado de trabalho. Eu ganhei um livro de uma grande amiga de infância chamada Débora Lima. Essa minha querida hoje está em Portugal. Saudade, minha amiga querida, amo você. E ela foi a pessoa que me presenteou com esse livro. Apesar dela não saber que eu passava por uma depressão muito forte, ela falou: amiga, eu te amo tanto e eu quero compartilhar com você uma experiência que eu tive com o livro Segredo. Eu não vou te contar o processo todo, mas vou te mandar o livro e você, ao ler, vai entender tudo aquilo que eu gostaria de te dizer. O livro vai falar por mim. Falei, tá bom, amiga. E esse livro veio com lá de Apucarana, na cidade que ela morava na época, com muito amor e carinho, né? Ela fez uma dedicatória, pediu para que eu lesse com muito amor e prestasse bastante atenção em cada detalhe e colocasse em prática tudo aquilo que estava escrito ali. E eu, no primeiro momento, né, olhei, amei, achei muito maravilhosa a capa do livro, a dedicatória e tudo mais. E a primeira coisa que eu vejo no livro é a introdução, né, onde a maioria das pessoas pulam, eu leio a introdução porque de repente eu sei se eu vou gostar do livro pela introdução. E me chamou muito a atenção da autora, Rhonda Byrne, né? Muita gente já conhece a história do livro, que originou um filme. Eu sempre prefiro os livros do que o filme. Eu acho que o livro acaba trazendo muito mais conteúdo do que o filme e acaba me envolvendo muito mais. Então, quando eu li a introdução, eu já fiquei com muita vontade de ler. E aí foi quando eu abri já, folhei as primeiras páginas e aí foi aquela coisa assim muito emocionante. O livro realmente chamou muito a minha atenção porque era um momento que eu passava por total desmotivação e de repente eu recebi uma chuva de motivação, eu recebi uma chuva de esclarecimentos ao qual me deixaram com vários pontos de interrogação na cabeça. E aquilo foi muito bom. Para mim, naquele momento onde eu passava por tanta dor, aquilo me envolveu de uma forma muito, mas muito forte. E tanto é que eu li o livro muito rápido. Eu li o livro, mas eu não, no primeiro momento, eu não coloquei em prática tudo que estava ali, porque tinha muitas coisas que eu queria aprender e o meu foco naquele momento era sair da depressão, né? Eu tava desempregada, minha filha estudava, então você ficava muito tempo em casa sozinha, né? Eu só dormia por conta da depressão. Então, assim, eu tive um start, né? A partir do momento que eu li o livro, então eu queria sair da depressão. Então foi quando eu comecei o meu processo, né, de limpeza, um processo em que eu realmente me voltei para o meu lado espiritual e me conectei com a fonte, né, que é Deus. E, e foi ali aonde eu comecei a dar os primeiros passos para um novo caminho na minha vida, né? Para vocês verem, gente, hoje nós estamos em 2019. Então, olha quanto tempo que eu passei por esse despertar. Claro que, entendam, eu poderia ter avançado muito antes, mas assim, eu deixei muita coisa para trás, né? Mas isso é um processo que é inerente do ser humano quando tá acostumado a procrastinar. E isso que acontecia comigo. A procrastinação era algo que acabava que me atrapalhando em tudo, como o nome já diz, né? Procrastinação. Mas enfim, falando do livro, o livro realmente, gente, me tocou,
porque aqui ela fez um resumo de várias histórias, de vários autores, de várias pessoas ilustres, né, que transformaram suas vidas através desse conhecimento, através dessa sabedoria que vem, que está muito além do que a gente possa imaginar, que essa sabedoria que só pode vir do alto mesmo, né? Então essas pessoas se conectaram com a fonte e transformaram suas vidas, né? São várias histórias diferentes, vários depoimentos aonde cada um conta a sua transformação, cada um relata ali o que de fato aconteceu na sua vida a partir do momento que ela teve um primeiro contato com o segredo que foi com que fez com que elas expandissem realmente a consciência dela. Então eu me apaixonei por esse mundo e comecei a seguir o caminho de estudos, né? E consegui sair da depressão, graças a Deus, voltei para o mercado de trabalho, enfim. E por um tempo eu deixei o livro de lado, mas sempre que eu podia, eu lia sempre uma página, 2 páginas deles, coisa que eu faço até hoje. Eu já li O Segredo umas 10 vezes, mais ou menos. Mas todos os dias, sempre que eu posso, eu vou lá e me conecto com ele. Sempre tem uma palavra de motivação para mim, sempre tem uma palavra de ânimo, uma palavra de coragem. Por quê? Porque ali tem histórias de pessoas que passaram por diversos tipos de problema, que talvez seja o teu problema, e como assim foram, sempre me tocava em um aspecto que eu estava passando por aquele momento. Então isso me envolveu de uma forma muito grandiosa. Então eu comecei a me conectar todos os dias, mesmo que fosse uma pequena leitura, né, de um pequeno trecho, aquilo me motivava. Então eu aconselho quem quiser começar a mudar o seu entendimento, a mudar a sua concepção das coisas, que queiram ter um contato com o livro, né? Façam isso, mas sem medo, sem receios, sem paradigmas, né? Sem coisas que vão te limitar, não, sem ouvir o outro, né? Porque o outro não existe, o outro somos nós mesmos. Mas quem tem o desejo, né? Simplesmente o faça. Faça essa leitura, leia com calma. Se você não entendeu, fecha e começa tudo de novo. Mas começa a ler. Porque aqui no livro eu tenho uma uma frase que é muito antiga, ela veio 3.000 anos antes de Cristo. Foi uma das coisas que me chamou muito a atenção e eu não esqueço disso. Eu vou ler um trecho, né, dessa palavra para vocês, né? E aí vocês tirem as conclusões de vocês. Gente, me perdoa porque assim, eu me mexo, eu ponho a mão na boca. Com o tempo eu vou aprender, tá bom, gente? Vou me tornar uma blogueira de ponta. Pode deixar, deixa comigo, tá? Mas por enquanto aqui eu tô sendo eu mesma. Eu tô sendo a Camila sincera, a Camila espontânea, a Camila que é o que é no dia a dia. Aqui não tem máscara, não tem carro, tem maquiagem, claro. Que eu não vou vir sem maquiar. Vai ter dias que eu vou vir, mas eu sou o que sou, né? E eu gosto muito dessa palavra também. Então, olha só. O que está em cima é igual ao que está embaixo, e o que está dentro é igual ao que está fora, né? Então, assim, gente, não tem. Tudo é igual aos olhos do todo, né? O mesmo poder que está lá no alto está aqui, depende de nós, né? Essa frase ela foi tirada da tábua esmeralda, que são escritas dos que tem há mais de 3.000 anos antes de Cristo. Então são coisas muito antigas mesmo, muita sabedoria envolvida nessa expansão de consciência. Então isso me chamou muito a atenção, que eu gosto muito da leitura, eu gosto muito de coisas que façam nós refletirmos sobre a vida, eu gosto de coisas que fazem a gente entender
nos questionar quem somos, por que viemos. Então foi uma das coisas que chamou demais a minha atenção no livro, fez eu questionar muita coisa. Por quê? Porque quando a gente cresce, a gente nasce, somos, né, criados, nós aprendemos com os nossos pais de acordo com a religião, de acordo com a crença deles, nós aprendemos tudo. Então, nós crescemos com uma mente formada com as informações que os nossos pais nos deram, né? De acordo com a nossa vivência, com a escola, enfim, tudo se volta para aquilo que cada um crê. Então, assim, quando eu me deparei com o livro, eu comecei a questionar várias coisas que eu havia aprendido ao longo da minha vida, né? Na minha infância, eu fui criada dentro da religião, e a religião nos mostra muitas coisas que acaba sendo um pouco incongruente com aquilo que eu comecei a ver ali no livro. Então comecei a questionar, não Deus de maneira nenhuma, mas sim as coisas que eu havia aprendido na religião. Então eu quis entender um pouco mais, porque eu vi que Deus estava muito acima de tudo isso, né? A sabedoria estava muito além do que eu podia imaginar. Então isso me fez, despertou em mim um interesse muito grande, uma curiosidade. Então eu fui lendo e fui buscando novos autores também. Então, assim, eu fui pro lado da psicologia, eu fui buscar livros do Augusto Cury, que foram livros, assim, que realmente mudou a minha vida. Eu já li vários livros do Augusto Cury. Eu li O Monge o Executivo, Pai Rico, Pai Pobre, A Ciência para Ficar Rico. Assim, eu li já muitos livros. Aqui não dá para descrever. Por quê? Porque eu queria entender um pouco mais disso. E hoje eu já tô num outro nível, né, de estudo, que mais para frente eu vou falar para vocês, mas o que me motivou realmente, o que me fez seguir esse caminho da expansão da consciência foi realmente o segredo. E aí eu comecei com o livro, e eu comecei a fazer os primeiros exercícios, né, que eles mostram aqui, que é pra gente fazer, que são bem simples, que é o exercício do estacionamento. Então, toda vez que eu ia no shopping, eu já criava ali que eu acharia um lugar perfeito para estacionar. Então, eu já pedia, né? Eu conectava com a fonte ali e já sentia, já me via estacionando num lugar perfeito. Gente, mas era batata. Os meus filhos até comentam comigo até hoje: mãe, lembra do estacionamento? E é verdade, a gente chegava no shopping, eu não rodava muito, já achava um lugar perfeito para parar o carro. E isso foram coisas assim que eu aprendi no livro. E assim, e dentre outras coisas, eu aprendi várias técnicas de pensar em algo e acontecer, escrever, enfim. Tanto é que a minha trajetória, a minha história do meu casamento, do meu esposo, tem tudo a ver com tudo isso que eu aprendi, co-criando a minha realidade, trazendo à existência, à minha vida, as coisas que não existem. Tudo por conta de uma sabedoria, né, onde eu aprendi que eu posso ir além, que eu tenho condições de fazer tudo, né? Porque eu sou herdeira da fonte, eu sou ali simplesmente a imagem, né, do todo. Então, tudo aquilo que eu desejar, eu posso fazer acontecer, desde que eu creia, desde que eu transborde esse desejo, né, sem duvidar, consequentemente essas coisas vão acontecer. Então esse foi o meu contato com o segredo, né? Eu me apaixonei muito pelo Bob Proctor, que é um dos personagens aqui desse livro, que é um senhor que vive nos Estados Unidos. Agora eu não me lembro exatamente a cidade, né, onde ele vive. Ele está vivo até hoje. Ele é um dos maiores palestrantes que existe nessa área. É um cara que eu admiro demais. E tem muitos vídeos dele, né, tanto em inglês como um canal que eu sigo, que é do Thiago Borges, que ele traduz, né, que chama Thiago Borges, Bob Proctor dublado, porque ele dubla, né,
todas as palestras do Bob. Então, um cara que eu amo muito é o Bob Proctor, porque ele ensina também a gente a expandir a nossa consciência de uma forma muito simples, irreverente, né? E muito verdadeira, porque ele experienciou todas as coisas do segredo, né? Então, ele é um cara assim que tem muita história boa para contar e você se inspira muito nele. O Bob Proctor é um cara que eu me espelhei muito nele em várias coisas, né? E, enfim, ao longo do tempo a gente vai falar um pouco mais de cada coisa que eu me interessei. E aí eu fui vindo para esse mundo, gente, né? De acordo com o tempo, com a minha tudo que eu experienciei, que eu vivi. Então hoje assim eu quero muito mais. Mas enfim, o contato maior mesmo eu tive, a experiência, as coisas começaram a acontecer na minha vida mesmo em relação ao segredo, exatamente por volta de 2016, foi quando eu tive realmente um contato muito forte com o segredo e com os outros livros, as outras coisas. Por quê? Por conta de, depois que eu passei do período de depressão, eu voltei para o mercado de trabalho, eu trabalhei numa multinacional por muitos anos e depois eu me desliguei dela, né? Eu tava passando por uma crise do meu casamento anterior e também uma crise comigo mesma, porque eu já tinha pago um tratamento, tinha pago um pacote de cirurgias plásticas, porque eu tinha colocado na minha cabeça que depois do meu segundo filho eu faria laqueadura e depois faria as plásticas para que eu ficasse do jeito que eu sempre quis estar, voltar ao meu corpo e ter tudo num lugar bonitinho. Então, quer dizer, eu paguei ao longo de quase 3 anos esse financiamento e eu terminei de pagar e não consegui emagrecer. Então, foi aquele período que eu tava bem gordinha já tinha saído da depressão, mas estava gorda, bem gorda e insatisfeita comigo, porque eu não era daquele jeito, eu não nasci daquele jeito. Eu fiquei obesa por conta das 2 gestações, mas depois eu acabei me deixando levar e acabei engordando mais, enfim, descuidei. E aí foi quando, em 2013, eu já estava há praticamente um ano separada, eu tive a oportunidade de fazer a cirurgia bariátrica, né? E aí eu fiz a cirurgia, e aí esse foi um up também na minha vida, foi uma decisão que eu tomei, que eu disse que eu mudaria de vida, eu mudaria a minha história, eu saí daquele relacionamento bastante abatida, me sentindo bastante frustrada, culpada. Várias coisas aconteceram na minha vida, gente. Foram várias situações na qual eu tive que amadurecer muito, né? E cuidar dos meus filhos, sair, né, da zona de conforto, vir para casa dos meus pais, morar num quarto aonde mal cabia nós três, mas eu vim a fim de mudar tudo isso. Aí eu fiz a cirurgia bariátrica. Em um ano eu já tinha alcançado o meu peso normal, né? Aí logo em seguida veio a minha demissão e eu fiquei. Foi até bom esse período para mim, porque como eu estava eu me sentia muito ausente pelo fato de trabalhar bastante, né, estudar. Foi um período que eu até me deixei levar para ficar mais perto dos meus filhos, né? Então foi um período em que eu fiquei trabalhando em casa, eu fui fazer pão, que era uma coisa que eu aprendi com a minha mãe. Ela me abençoou muito, ungiu as minhas mãos e eu fui fazer o pão que ela já fazia aqui na casa dela para vender. Então ela me cedeu 2 dias da semana para que eu pudesse fazer os meus pães e sobreviver com eles, né? Porque naquela época eu tinha saído de uma empresa que estava com problema financeiro e não me acertaram tudo, então assim, eu não tinha recebido nada. Eu fui receber
os meus direitos um ano depois. Graças a Deus recebi tudo, foram muito justos comigo, então eu tive que me virar, né? Então eu fiquei fazendo pão para sobreviver e fazia com muita alegria, com muito amor, porque era uma maneira em que eu foi interessante para mim, para que eu pudesse ficar mais próximos dele, levar eles para o colégio, buscar, dar um almoço, assim. Apesar das adversidades e da dificuldade, era muito gratificante para mim tudo isso, né? Porque eu pude ter um contato maior com eles, né? Mas só para não fugir muito do foco do livro, né? Então assim foi, eu passei por esse período, né? Eu passei pelo processo da cirurgia bariátrica, emagreci, depois eu mostro aqui o antes e depois, né? Quem quiser ver, ou senão vocês vão lá na minha página no Facebook, meu emagrecimento, né? Meu Facebook é Camila Siqueira e tenho minha página Meu Emagrecimento. E também tenho o meu Instagram, que é Cassiqueiras, também tem bastante foto. Também tem bastante foto minha no meu processo de emagrecimento. Então, nessa fase a qual eu estava em casa, eu tinha o meu lado muito religioso, que eu professava de uma fé, né? Então, como eu já tinha, né, eu já tinha esse contato com o livro, mas estava um pouco afastada, só lia ele aleatoriamente. Um dia eu, falando com Deus, me peguei e falei, não, agora eu vou pegar firme nos estudos e vou em frente porque eu quero expandir a minha consciência. Então eu decidi passar por uma limpeza espiritual, uma limpeza de dogmas, de credos, porque eu queria experienciar tudo aquilo que eu havia aprendido no livro. Então foi aí que começou a minha trajetória. Eu reli o livro em poucos dias e aí eu comecei a praticar de verdade tudo que estava escrito no livro. E aí foi quando apareceu outros livros, palestras, e aí começou realmente a minha expansão da consciência, né, que eu vou relatar agora no próximo vídeo. Mas é isso, gente, o livro Segredo é fantástico, leiam. Cada um vai ter a sua experiência, cada um vai ter a sua percepção, né? E vocês vão ver que é uma leitura simples, mas muito abrangente, muito envolvente, que vai te fazer, que vai te levar a outras leituras, né? E a gente vai entender que as coisas da vida são simples, nós é que complicamos, nós, por conta de coisas que aprendemos na nossa infância, por conta de crenças, né? Nós ficamos muito limitados, né? A falta de conhecimento, né? Nós achamos que tudo o que a gente aprende fora daquilo que está dentro da nossa história familiar, genética e tudo mais, a gente acha que é pecado, que é erro, e não é nada disso, né? É muito além disso, né? Porque o Deus que eu aprendi hoje, né? O todo para mim, Deus é tudo, é um soberano, é o todo-poderoso, é o criador de tudo que é. É muito além do que eu aprendi na minha infância, eu aprendi, né, dentro da religião. Eu respeito todas as religiões, respeito as pessoas que seguem suas religiões, respeito a todos, né? Mas eu aprendi a olhar a Deus com outros olhos, né? Eu aprendi a olhar a Deus de uma forma muito abrangente, aprendi a entender realmente o propósito dele e o meu propósito aqui na Terra. Foi que isso me fascinou e realmente mudou a minha forma de ser, de viver, a minha forma de agir, de contemplar as coisas mais simples da vida, né? Entender que a vida é um sopro, entender as perdas, entender tudo. Hoje, né, a gente passa ainda por um processo de aprendizado, porque a gente nunca sabe tudo. Tem muita coisa para aprender, tem muita coisa para experienciar, tem muita coisa muito boa ainda para a gente poder expandir e colocar para as pessoas. Então, de forma muito simples, eu quero deixar aqui para vocês
o pedido dessa leitura, que vocês aproveitem, que vocês façam as técnicas, que vocês busquem, né, o conhecimento, busquem aí os resultados para a vida de vocês. E eu queria deixar aqui, além da experiência que eu tive do estacionamento, deixar para vocês aqui uma técnica simples, né, que eu sempre faço, que é de escrever o seu desejo, sempre no momento presente. Hoje eu estou tão feliz e agradecida que eu acabei de receber a notícia de que eu ganhei na Mega Sena acumulada. Você vai fazer um pedido assim para o universo, né? Como se você já tivesse ganhado, né? Que você tivesse recebido um presente que você tanto almejava, seja o que você quiser, tá, gente? Eu dei só um exemplo aqui para vocês. E só para falar, esse ano eu ganhei 5 vezes a quadra da Mega Sena. Então acho que é por isso que já tava na cabeça. Eu ganhei 5 vezes a quadra da Mega Sena e foi bem interessante, né? Eu vou chegar na cena ainda, vocês me aguardem, tá bem próximo. E esse ano eu ganhei 5 vezes, então assim, foi coisas que eu cocriei a minha realidade, tá? São as coisas que eu acredito, tá, gente? Então, eu tô experienciando aqui. E outras coisas mais, assim, não é só isso, tá? É só uma coisinha bem pequena, né? Mas o que vale muito mais é todo o aprendizado, toda a experiência, o meu interior, como eu mudei, eu me adaptei, como eu crio os meus filhos hoje, o meu ensinamento, como eu passei pelas adversidades, como eu entendo o que é uma adversidade, como que eu passo, né, pelos problemas, né, na forma que eu consigo interagir com isso, vivenciar, experienciar, e tudo que eu tive que me limpar, né, para libertar de paradigmas e viver essa nova vida. Então é isso que eu vou colocar para vocês daqui para frente, tá bom? Um beijo muito grande, que todos vocês possam ter entendido um pouco a minha experiência. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer pergunta, né, que me falem. Eu prometo tentar contextualizar mais, é que eu não crio tópicos, eu vou falando aleatoriamente conforme vem no meu coração, mas é isso, gente, o segredo realmente, ele transformou a minha vida, tá? Foram várias outras experiências com outros autores, mas o segredo foi aonde tudo começou, e eu faço questão de colocar aqui, porque realmente a minha história foi transformada através desse livro, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até a próxima.